Olá, boa noite. Daqui a instantes vamos dar início aos estudos da obra Missionários da Luz, uma das 13 obras de André Luiz, intitulado A Vida no Mundo Espiritual. Então, já estamos aqui aguardando todo mundo, tá bom? Aguardando e pedindo muito a Jesus para que nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos entender esse capítulo que é maravilhoso sobre mediunidade e fenômeno. Então, aguardando aí, todos vão me falando, me dando retorno sobre o som, sobre a imagem, como é que está aí, para que a gente possa então começar os nossos estudos. Então vamos só organizar aqui, copiar o link para a página, para que dessa maneira a gente possa então iniciar, tá bom? Então vamos lá, ok. Então deixa eu ver aqui, Cristiane já tá, Márcio, boa noite. Boa noite, Márcia, Tânia, Silvânia, Maura, boa noite, paz e bem, muita paz e muito bem, né? É o que nós temos que espalhar por todos os locais. Silmara, Silvia, Tereza, Rê, boa noite, Inês, boa noite, Beth, saudade de você, Beth, como é que você está, tudo bem? Boa noite, Guilherme, Joyce, Fátima, Mantovani, Aline, Tatiana, saudade também, viu? Dá um beijo no Fê e no Gustavo por mim. Boa noite, Tatinha, boa noite, Rosana, Helenice. Então, imagem e som tranquilo? Então, podemos já dar início ao nosso estudo de hoje. Então, vou pedir, como sempre, para Renato ou alguém que tem o livro aí, para estar falando para nós a página que nós paramos do livro novo, né? Para quem tem o livro, continuar nos acompanhando, tá bom? Que assim a gente já vai continuando o nosso estudo aqui. Boa noite, Edinho. Boa noite, Dinei. Boa noite, Carla, Tayane. Boa noite, Zezé. Então vamos lá, meus queridos. Iniciando sempre com a nossa prece, elevando os pensamentos a Jesus e pedindo ao nosso mestre, ao nosso irmão maior, o médico dos médicos, o médico das almas, para que possa nesse momento, através da espiritualidade amiga, dos nossos mentores, os nossos anjos protetores, para que Ele possa largar a nossa compreensão e dar-nos sabedoria, para que tudo que dissemos, tudo que ouvimos, para que esteja de acordo com a boa nova trazida pelo nosso Jesus. Mestre, sempre dissestes que onde 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, o Senhor ali estaria. Pedimos a vossa presença, que as benesses que jorram do alto nesse momento na nossa direção, seja por nós sentida, acalmando-nos, trazendo a tranquilidade, a mansuetude de coração e serenidade, retirando tudo aquilo que nos angustia, que nos perturba, que nos tira muitas vezes o equilíbrio e a visão das coisas espirituais. Nós queremos agradecer-te por vencermos todas as intempéries do dia, tudo aquilo que nos tirou a paz, que nos deixou fora de prumo, porque nós conseguimos, Senhor, achar um tempo para os ensinamentos do Espírito, para aquilo que nos ilumina, porque dissestes para que nossa luz brilhasse, e é isso que estamos buscando. Buscando o entendimento, buscando o aperfeiçoamento do nosso eu. Então pedimos a Ti que as energias curativas envolvam o nosso planeta, a humanidade inteira desse planeta, as famílias assoladas pela pandemia,
àquelas que se separaram dos seus entes queridos através da morte física. E, em especial, pedimos a Ti hoje pelas pessoas que desencarnaram nessas condições. Pedimos pela menina Nájila e por todos os demais irmãos que desencarnaram, assolados por essa pandemia. Também pedimos por Ana Lécia, que desencarnou há poucos dias, pedindo pelos familiares para que sejam amparados, confortados, pelo esposo da Ana Lécia, o Alexandre, seu filhinho Leonardo, bem como todos os seus familiares. Senhor Jesus, sabemos que no mundo teríamos aflições porque nos avisastes. Nos pediste bom ânimo porque o Senhor venceu o mundo. E é isso que nós estamos vos pedindo agora. O bom ânimo, a esperança do verbo esperançar, de quem estende a mão para o auxílio, de quem ora e vibra porque tem a certeza de que tudo isso vai passar, mas sobretudo, que saibamos aprender essa lição dolorosa, coletivamente, modificando o nosso olhar para a vida que temos, para o espírito que somos, no corpo em que habitamos. Que vossa paz esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, meus amigos, dando início então ao nosso estudo da noite de hoje, um capítulo grandioso, porque o tema e o título dele lá é Mediunidade e Fenômeno. Então nós já iniciamos, estamos na parte 2 do capítulo 9, iniciamos na semana passada, lembrando que um capítulo chama o outro, e o capítulo 8 e o capítulo 9 estão muito entrelaçados, bem como o 10 que nós veremos. Mas a gente viu que no capítulo 8, André Luiz estava acompanhando o benfeitor Alexandre, porque haveria naquela noite uma reunião em que pessoas encarnadas como eu e você, e todos vocês, né, minha amiga Esmeralda, que eu tanto amo, um beijo para você, que saudade, viu? Pessoas encarnadas como nós, enquanto o corpo físico dorme, saem do corpo e podem ir para escolas de aprendizado com o plano espiritual. Então, benfeitores, espíritos do bem, podem nos ensinar muito enquanto o corpo está lá dormindo. Nosso espírito pode se fortalecer em aprendizados para que quando voltar para o corpo tenha uma visão ampliada, mesmo que não se recorde, daquilo que nos acontece, da conduta que devemos ter, como na escola terrena, que a gente aprende coisas para vivermos bem na matéria, para ampliar os nossos horizontes do conhecimento intelectual. Nós também somos levados a escolas junto com os irmãos espirituais para ampliarmos a visão do espírito que somos no corpo em que habitamos. Lembrando sempre que nós estamos nesse corpo de passagem, é um tempo contado, é passageiro esse tempo e a gente deve aproveitar muito bem, fazendo primeiramente por nós, nos autoiluminando, nos aperfeiçoando, buscando trazer esses ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Porque Jesus já colocou, minha paz eu vos dou, mas não vou lá dou como dá o mundo. Não é aquela paz que a gente quer ficar, no spa, feliz, curtindo, sem nenhum problema. Jesus, ele próprio, quando se fez carne, teve muitos problemas, superou a todos. E os seus problemas eram por muito nos amar, porque Jesus tinha um único objetivo: mostrar através do servir, do dar de si, qual caminho nós devemos fazer para sermos felizes e chegarmos até o nosso Criador, o nosso Pai Celestial. Entendendo isso hoje, nós então vamos estudar a continuidade do capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno. Então vamos entender primeiro o que é mediunidade, tá bom? Mediunidade, né, nada mais é que uma ferramenta de intercâmbio entre os dois planos. Então a mediunidade é a oportunidade que todos os espíritos na carne têm, não é privilégio de ninguém,
todos os espíritos têm a possibilidade de intercâmbio entre os dois planos. Alguns, vamos dizer assim, pelo planejamento reencarnatório, sentem esse intercâmbio de uma forma mais intensiva, a ponto de ver irmãos que já não têm corpo físico, ouvir esses irmãos nitidamente. Quando isso ocorre, nós falamos que esses médiuns são ostensivos, porque eles têm a mediunidade mais aflorada do que na humanidade como um todo, mas todos somos médiuns. Muitas vezes a gente não sabe o que é nosso e o que é ditado ou trazido pelo plano espiritual, porque nós podemos ser inspirados, intuídos, não necessariamente enxergando o espírito ou ouvindo esse espírito, tá bom? Mas uma coisa que a gente vai estudar nesse capítulo, que eu achei muito interessante estar comentando com vocês antes da continuidade da leitura, na página 101 do livro novo, né, daquela capa diferente dessa capa do meu, tá bom? Nós vamos ver hoje que mediunidade não é tão somente um sexto sentido. Aquela questão que algumas religiões falam que é o dom da revelação, falar em línguas, não é só isso. Não é um dom privilegiado. É qualidade comum a todos os homens. Está aqui no capítulo 9, está no livro dos Espíritos, está no livro dos Médiuns, tá bom? Se é qualidade comum a todos os homens, todos nós somos médiuns. E outra coisa, para que ela seja bem vivida, ela demanda boa vontade sincera no terreno da autoelevação, no terreno do nosso aprimoramento, da nossa melhora moral espiritual. Então a mediunidade implica, para que ela seja de uma forma a contento, de tal maneira que nós estejamos sempre muito bem acompanhados pelos benfeitores espirituais e estejamos utilizando dessa ferramenta para servir com Jesus, nós precisamos trazer os ensinamentos do Cristo para a nossa vida, de tal forma que ele nos transforme, nos melhore moralmente, a ponto de nós sermos fiéis seguidores do Cristo. Então, isso é mediunidade. Outra coisa que esse capítulo vai nos falar muito é que a mediunidade no futuro será muito mais difundida que hoje, de tal forma em que todos os lares nós teremos médiuns. Médiuns de uma forma mais ostensiva, entendendo esse intercâmbio entre os dois planos. Então, no porvir, no futuro, isso será melhor entendido. Uma coisa importante que deve ficar muito clara, a mediunidade não deve ser vista de forma sectária, de tal maneira que você diga assim, só tem médiums no centro espírita. Lá nós temos os médiums que são aqueles que veem e ouvem os espíritos. Na Igreja Católica não tem, na Evangélica não tem, só no centro espírita. Visão errônea também. Se há médiums em todos os lugares, porque todos nós somos médiuns, mediunidade não é um privilégio desta ou daquela seita religiosa. Mediunidade é algo inerente à criatura, todas as criaturas a possuem, seja pela intuição, pela inspiração, pelo que chamar de sexto sentido, sonhos reveladores, mas todos nós temos essa oportunidade de realizar esse intercâmbio. Por isso que às vezes a espiritualidade usa a palavra espiritualistas, porque o dom de fazer esse intercâmbio não é privilégio desta ou daquela pessoa, dessa ou daquela seita religiosa. Está presente no mundo para melhorarmos espiritualmente. Isso é muito importante a gente não se esquecer. Mas existem alguns requisitos que são interessantes. Há muitas pessoas, e não precisa se dizer que são espíritas, ou são bandistas, ou são do candomblé, ou seja, alguns tipos de religiões que aceitam, né, a reencarnação ou aceitam o espírito vivo além do corpo físico. Não precisa isso.
A maioria de nós, dentro de nós, lá no íntimo da consciência, sabemos que há mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E sobre isso, muitas pessoas, às vezes por curiosidade, querem fazer esse intercâmbio. Querem, mas esse intercâmbio não é com qualquer espírito. A gente quer entrar em contato com Francisco de Assis, os espíritas com Bezerra de Menezes, André Luiz, né, com o próprio Alexandre que a gente vê aqui, né, e com tantos outros espíritos que passaram pela Terra e deixaram a sua marquinha como estrelas brilhantes, porque exercitaram o bem, vivenciando os ensinamentos do Cristo. Então, muitas pessoas buscam os fenômenos, seja em qualquer local que se diga que ali tem esse intercâmbio, essa comunicação entre os dois planos. E aí a espiritualidade começa através de Alexandre, nessa reunião com irmãos encarnados como nós, fora do corpo físico, dizendo assim: muita gente quer ter revelações divinas, quer conversar com espíritos superiores, né, de escola, como Francisco de Assis, como Paulo, como Pedro, como os discípulos de Jesus, com Maria, mãe de Jesus. Muitos querem o fenômeno, querem ver, querem ouvir esses espíritos dessa estirpe. Mas, diz a espiritualidade, como estar em contato com espíritos dessa natureza que já fizeram toda a sua transformação moral através do contato com os ensinamentos de Jesus, se nós ainda não fizemos isso, se nós ainda estamos vibrando em outro patamar? Lembra que a gente tem sintonias com espíritos afins? Se nós ainda somos egoístas, orgulhosos, vaidosos, se nós ainda estamos tão apegados na matéria, como entrar em contato com espíritos que já têm um entendimento do que é o mundo espiritual? Então, em cima disso, Alexandre vai ter uma conversa maravilhosa com todos aqueles que querem saber desses fenômenos. Ele fala: interessante, vocês querem entrar em contato com espíritos que já têm uma ordem divina, porque fizeram toda essa modificação através das dores e dos próprios testemunhos, dos esforços, da boa vontade de vivenciar os ensinos do Cristo. O quanto vocês já trouxeram do ensinamento de Jesus para transformar-se a ponto de elevar-se moralmente e entrar em contato com esses espíritos, né? Esse intercâmbio entre dois planos, vai dizer Alexandre, requer sadias condições de vaso sagrado. E aí eu acho linda essa fala. Vários locais, não importa o nome do rótulo religioso, utilizam o corpo físico como templo do Espírito. E se ele é templo do Espírito, porque ele nos propicia experienciarmos na carne buscando a melhora de nós mesmos, então esses espíritos no corpo físico, como eu e vocês, têm que usar esse vaso de uma forma sagrada. E o que a gente faz enquanto está nele vai denotar se nós estamos em contato com espíritos da natureza de Francisco de Assis, benfeitores, ou se nós estamos em contato com aqueles espíritos como estão Vieira e Marcondes, que vocês viram na noite, nos estudos das noites passadas, né? Vocês viram que Marcondes estava com 3 mulheres, né, com sexo desregrado, na hora que saiu do corpo dentro do próprio quarto. Então a gente quer pensar um pouco acerca disso, né? Ao mesmo tempo, a gente sempre fala assim para vocês: pessoal, nós temos que estudar, porque é através do estudo, do conhecimento, que nós vamos entender, que nós vamos saber, né, os ensinamentos do Cristo. E aí algumas pessoas falam assim: nossa, eu conheço a Bíblia de cor e salteado, eu conheço as obras básicas de Kardec, né, conheço o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, eu sei tudo, tenho o dom da oratória, posso discorrer sobre as parábolas, sobre as curas de Jesus como ninguém. E aí a espiritualidade vem e diz para nós: não basta saber, não basta conhecer a ponto de discorrer e ensinar o caminho para alguém.
A pergunta que a espiritualidade nos faz nesse capítulo é se nós, ao invés de ensinarmos o caminho para alguém, se nós compreendemos a preciosidade da caminhada e da jornada, se a gente já se colocou a caminho também. Se o que nós sabemos foi capaz de modificar-nos o sentido da vida na carne, fazendo-nos ser menos apegados à matéria, menos egoístas, menos maledicentes, menos aquele que julga e aquele que mais perdoa. O quanto isso nos modificou para melhor. Então a espiritualidade coloca também nesse capítulo que não basta estudar, conhecer, declamar de cor. A gente tem que saber vivenciar, né? Nos colocar a caminho com Jesus, trazendo Ele para nossas vidas. Então ele diz assim, olha, se aspirais estar ladeado por bons espíritos, se aspirais fazer grandiosas coisas com esse intercâmbio, abandonai os planos inferiores. Porque como estar com espíritos superiores se os nossos sentimentos, as nossas atitudes e o nosso pensar ainda é animalizado, inferiorizado? Se pretendes o intercâmbio com os sábios, crescei no conhecimento. E aí ele dá um exemplo nesse capítulo que eu acho o máximo. Imagine Platão falando para uma tribo indígena, aborígene, daquela que está ainda no primitivismo. O que eles entenderiam de Platão? Nada. Talvez até Platão falando para mim eu não entenderia, dependendo do meu conhecimento acerca das ideias dele. Ficaria boiando numa palestra. Então, o que isso quer dizer? Você quer um relacionamento maior, um intercâmbio melhor com os espíritos sábios, aqueles que já compreenderam a grandiosidade dos ensinamentos do Cristo para a vida além da vida? Então, crescei no conhecimento, valorizai as experiências, intensificai as luzes do raciocínio. E aí ele chama a gente para essa transformação moral. Se desejais a companhia dos bons, o que ele nos diz? Tornai-vos bondosos. Porque não tem outra maneira. Nós andamos com os nossos iguais. Então eu já quis dar essa pincelada geral para que todos possam entender que não adianta, muitas pessoas buscam no fenômeno a solução para tudo. E alguns ainda dizem assim, se todos vissem os espíritos, a materialização de um espírito, se tivessem notícias do além, da sua família, talvez as pessoas se transformariam. E aí a espiritualidade fala, não adianta se ela ainda estiver crua, né? A criatura divina ainda estiver crua para os ensinamentos do Cristo. Porque todo e qualquer fenômeno deve ser analisado aos olhos da gratidão daquilo que a gente não é capaz de fazer. E eu acho lindo quando ele diz assim, vocês já pararam para pensar em algumas coisas que acontecem na natureza e que a gente não tem como explicar? Olha que beleza você ver que o oxigênio é um ar, que o hidrogênio é outro gás, né? São gases diferentes. E aí quando esses gases se unem em quantidades diferentes, formam um outro elemento químico que é a água. 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, você vai ter um elemento totalmente diferente, a água. Que belíssima coisa é essa? Como é que você explica o raio do sol? Como é que você explica que no mesmo mundo habita a cicuta que mata e a erva que cura? Como é que você explica que a mesma árvore que abriga a serpente abriga o pássaro? Quantas coisas maravilhosas que a gente não consegue explicar. Defina um raio de sol. Como é que nós definiríamos? Comprove a existência do eixo imaginário que mantém o equilíbrio do mundo. Então tem coisas que a gente não consegue explicar e por elas e através delas a gente vê a grandiosidade do Criador. E muitos daqueles que estão na carne não sabem ter gratidão. Acordam, despertam no corpo físico sem enxergar as benesses do Criador e sem ser gratos por isso. Então, em cima disso, ele vem dizer assim, os braços humanos
modificam tudo, modificam estradas, criam cidades maravilhosas. A cada época, a cada ano, a cada década, nós temos N transformações para melhorar o mundo do homem no corpo físico. E o que os braços espirituais devem fazer? O que os médiuns, que somos todos nós, devemos fazer? Nós devemos renovar o nosso pensamento, que ainda é animalizado, inferiorizado, ligado à matéria. Então nós devemos nos transformar através dos ensinamentos do Cristo, compreendendo a grandiosidade desse ensinamento para o bem, para o nosso bem, quando é praticado na nossa vida primeiro conosco. Entendendo isso, nós vamos construir estradas sólidas para a fraternidade coletiva. Só dessa maneira a gente vai conseguir ter empatia para ver o outro, a gente vai compreender e perdoar mais. E aí sim ele diz, nós vamos concretizar, as obras de elevação dos sentimentos e dos raciocínios das criaturas, formando bases sólidas, bases cristãs. Então a mediunidade existe com uma única finalidade. Não é para provar que a vida continua após o corpo físico, mas é sobretudo para dizer para nós que a vida além da vida é a nossa verdadeira, mas que toda ela é acompanhada pelo Criador, que quer como Pai a nossa felicidade, que enviou o nosso irmão mais sábio, o mais sábio que nós conhecemos, se fez carne, mostrou o caminho, falou-nos por parábolas, porque ainda éramos infantis para entender, e hoje, em 2020, estamos todos levando uma sacudidela coletiva através dessa pandemia, para ver se nós conseguimos compreender os perigos que estávamos levando, não só para as nossas vidas, mas para as vidas dos nossos, com os hábitos, os pensamentos e as ações egoísticas, orgulhosas que nós estávamos tendo. Então, dentro dessa visão, eu gostaria de dar uma visão ampla de todo o capítulo, porque aí durante a leitura a gente vai pincelando. Lembra do que nós falamos? Lembra do que nós falamos? Que eu acho que ficaria mais claro, haja visto que esse capítulo é um pouquinho maior, tá bom? Espero que vocês tenham entendido até aí. E eu estou acompanhando aqui, se tiver alguma pergunta, estamos à disposição, tá bom? Então, boa noite, Neuci, Rose, tudo bem? Rê, um beijo para vocês. Então, vamos lá, a Renata disse que nós estamos no capítulo 101, foi onde nós paramos, e eu vou voltar lá, então, para o capítulo 101, onde nós estávamos exatamente ouvindo a fala de Alexandre sobre a mediunidade. E aí, nós estamos na parte que diz assim, o Alexandre fez ligeira pausa, fixou atentamente a Assembleia como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador e prosseguiu. Uma das coisas que eu acho linda, quando está tendo um intercâmbio entre os dois planos, principalmente lembrando que o corpo físico está dormindo e as pessoas foram em espírito nessa reunião, utilizando uma roupa menos pesada que a gente chama de perispírito, uma cópia fiel daquela que ficou dormindo lá. Então Alexandre está falando, e conforme ele fala, ele não está só. Há grandes fluidos advindos do plano superior que banham todos que estão lá presentes só de ouvir e de sentir a energia, a vibração, o amor e a luz expandidos desse espírito enquanto fala. Aí Alexandre vai dizer assim, reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Então, aquele dia a maioria tem vontade de desenvolver percepções, de aumentar esse contato com o plano espiritual. Entretanto, diz Alexandre, aguardam simples expressões fenomênicas. Querem mais o contato, o fenômeno mesmo, querem ver as revelações, querem ver os espíritos, querem ouvir os espíritos, Supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente de preparação
disciplina e construtividade. Então ele está falando aqui exatamente aquilo que nós já conversamos. Querem o fenômeno achando que a coisa se dá assim, de qualquer jeito, sem preparo, sem sintonia, sem buscar ampliar a consciência, né, através dos estudos e da modificação de si mesmo para melhor. Até pode ter fenômenos e comunicações, mas quem garante que aquele espírito que veio é um espírito superior, se nós ainda estamos em planos tão inferiorizados, mentalmente e através do sentir e do agir? Então, uma das coisas que ele vem chamar atenção é para isso, né? Ele está dizendo aqui como que a gente quer tudo isso se a gente não tem uma disciplina, se a gente não se prepara, se a gente não busca a melhora de nós mesmos. E aí ele continua dizendo: requerem a clarividência, a clareaudiência, ou seja, clarividência, querem ver com clareza os espíritos, o mundo espiritual. Clareaudiência, querem escutar as vozes dos espíritos com nitidez, como vocês estão me escutando aí do outro lado. O serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados, ainda querem, não é qualquer espírito que vocês querem ver e ouvir, vocês querem espíritos mais elevados. No entanto, aí vem a reflexão, olha que linda. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano? Ou seja, vocês querem tantas coisas maravilhosas com espíritos elevados, superiores, mas será que vocês já aprenderam a ver e ouvir no dia a dia? De que forma vocês estão colocando em prática os ensinamentos do Cristo? De que forma vocês estão colocando em prática nas suas vidas tudo que vocês leem do Evangelho, a ponto de se tornarem melhores moralmente e mais elevados através da mente, do pensar, para que possam então se conectar com esses espíritos? E aí ele continua falando: terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Olha que frase. Ele diz, né, para nós: vocês ainda não se melhoraram, vocês ainda têm tanta coisa por vencer, tanta coisa por entender, vivenciar os ensinamentos do Cristo. Então, mediante isso, né, um feto pode sair caminhando aqui no plano terreno? Não. O que ele está dizendo? Um feto não está pronto. Demora 9 meses no útero materno, se alimentando, cuidando-se, né? Tendo todo um trabalho dos dois planos, célula a célula, para que esse feto se desenvolva, amadureça, para que possa sair do ventre materno. Ele não sai andando. Então, tudo tem um momento, das pequeninas coisas, dos pequeninos passos, as cólicas iniciais, as noites que a mãe e o pai ficam sem dormir, velando por aquela criança indefesa que não sabe comer sozinha, não sabe falar, não tem dente, indefesa. Então ele quer dizer assim: olha, se o feto passa por tudo aquilo até que tenha condições de por si só buscar recursos de sobrevivência, por que vocês querem pular etapas? Vocês acham que é assim? Sai do plano inferior e acorda superior? Há toda uma jornada, toda uma caminhada, lentamente. Porque conforme vocês vão entendendo, vocês vão modificando-se. Se os ensinamentos do Cristo não nos transformam, então não tem jeito. Isso é uma das coisas que estão sendo faladas aqui. E aí ele continua dizendo assim, olha: deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? A mesma coisa. Como é que você vai querer que uma criança de 5 anos tenha a maturidade e o entendimento de alguém que tem 50? Não precisa nem falar isso, né? Eu com 18 não tinha a visão que eu tenho hoje com 49. Então a gente sabe que a maturidade, se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nos transforma grandemente. Então é isso que está sendo chamado, né? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes,
Ou seja, se as leis humanas têm todo esse cuidado, têm noção do que é um ser incapaz, se cuida tão decentemente da criança, protegendo-a, amparando-a, por que as leis divinas vão ser diferentes, né? Estariam as leis divinas imutáveis e eternas à mercê dos desordenados desejos da criatura? Então, se a lei dos homens já tem essa noção de que aquele que ainda é infantil não tem condições de ter as mesmas responsabilidades de um adulto, por que as leis divinas vão ser diferentes? Pelas leis divinas a gente tem noção dos passos que devemos dar, degrau a degrau, os passos evolutivos e espirituais. Então é por aí que a gente está ouvindo a pergunta, né? Ó, meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas antes de vos inquietardes pelas grandes obras e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis, furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Resumindo, né? Não tenhamos pressa, aprendamos. Busquemos entender o quanto aquilo que a gente aprende é vivenciado, nos transformando para melhor. O quanto aquilo que a gente aprende já é capaz de nos dar uma visão diferente de mundo. O quanto nós entendemos quando Jesus nos fala ao coração que meu reino não é deste mundo. O quanto nós entendemos quando Jesus nos fala ao coração, no mundo tereis aflições. Porque às vezes a gente, na primeira aflição, desiste, reclama, maldiz o Criador, foge à luta. O quanto nós entendemos disso? Então, pelas pequeninas coisas, testemunhamos a grandiosidade do nosso saber ou a pequenez do nosso saber. Então não tenhamos pressa, ele está dizendo, tudo tem o seu tempo. Começamos pelas pequenas coisas, desenvolvendo tarefas que parecem serem pequenas, porque haja visto que Chico Xavier uma vez comentou que várias eram as pessoas que chegavam até ele com aquele olhar de admirado pelas benesses que ele trazia através da mediunidade. E as pessoas, várias, beijavam-lhe a mão, algumas endeusando e algumas com sentimento, inclusive, de inveja. Sabe aquela coisa que olhavam para ele como quem diz assim, eu queria ser você? Mas não falavam. Até que um dia uma das pessoas falou, Chico, essa sua missão é bendita. Que beleza poder conversar com Emmanuel, que beleza ter tantos bons espíritos, Dr. Bezerra, Humberto de Campos, tantos espíritos luminares à sua volta, como deve ser gostoso, como eu gostaria de ter pelo menos um dia essa sua vivência, essa sua felicidade, porque é uma grande felicidade. E aí Chico diz que com toda a simplicidade que havia no seu coração, né? Com aquele jeitinho mineiro de ser, ele olha para a criatura, chacoalha a cabeça e diz para a pessoa, meu irmão, queres ter todas essas benesses? Ele, como eu gostaria. Aí ele fala, então lembre-se que não é só elas que você vai receber. Leve também as minhas dores, as minhas torturas e a minha intensa vontade de ser melhor todos os dias, que não é fácil. É uma luta diária. Tem certeza que estás preparado para essa renúncia de si mesmo? Para toda essa batalha? O que vês e o que enxergas é só a parte boa. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Então eu também tenho,
mas eu entendi quando ele falou: tenha bom ânimo. Está-se preparado? Então é a pergunta que a gente faz. Às vezes a gente vê o fenômeno e se entusiasma, né? Que é o que fala aqui, se sente, quer, mas a gente não sabe o que está por trás. O quanto nós temos que fazer para sermos melhores. E continuando, ele nos diz assim: coletivamente, não somos duas raças diferentes, antagônicas, ou dois grandes exércitos rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte. E sim, coletivamente, espíritos fora do corpo e espíritos ainda encarnados, nós somos a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados uns dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção ou transformação final. Não julgueis que a morte da forma santifique o ser que a habitou. Então isso aqui é muito importante, porque ele fala assim, olha, quantas pessoas, né, quando alguém desencarna, fala assim: olha, agora está com Deus, descansou. E aí aqui ele vem dizer isso, né? O que nos diferencia de quem está encarnado, como eu, Rose e todos vocês, de André Luiz, de Bezerra de Menezes, de Paulo de Tarso e outros espíritos luminares, como todos os espíritos que passaram pela Terra não tão luminares, o que diferencia é exatamente a condição de não estar na carne. Do restante, todo mundo vive. Vive-se na carne ou fora dela. Então, a vida é uma só. Somos uma coletividade, é isso que ele está falando. Somos espíritos imortais. E como espíritos imortais, nós devemos entender que ao deixar esse corpo de carne e osso, ninguém vira santo do lado de lá. Nós somos exatamente o que nós somos aqui no corpo físico. Nós, com as nossas imperfeições, quando deixamos o corpo físico, continuamos com as nossas qualidades e com as nossas imperfeições. Resumindo, se agora, na matéria, tivermos esse entendimento, vamos buscar melhorar-nos, vamos buscar vivenciar com Jesus, para que quando deixarmos essa roupagem terrena, a gente possa chegar do lado de lá mais brilhante, mais preparado para entender a vida além da vida. E é isso que está sendo falado aqui, ó. Se o raio de sol não se contamina ao contato do pântano, também o doente rebelde é o mesmo enfermo se apenas troca de residência. Então isso é interessante, o raio de sol ele ilumina não só os lugares bonitos, os lugares comprometidos, os lugares mais terríveis, ele também ilumina e nem por isso ele se contamina. Então ele está dizendo a mesma coisa. Não adianta, não é porque o corpo morreu, pereceu, que o espírito se santificou ou se iluminou por isso. O espírito só se ilumina, só se melhora se ele quiser, se ele tiver a noção, se ele vibrar no bem e praticar o bem, a caridade, o amar uns aos outros indistintamente. Então ele continua dizendo, olha, o corpo físico, essa definição é bárbara, o corpo físico representa apenas o vaso em uso. É uma roupa que nós usamos para estar aqui na Terra buscando o nosso aprimoramento. Lembrando que a Terra é uma escola para todos nós. Então ele é um vaso em uso durante algum tempo. E o vaso quebrado, quando ele não servir mais, não significa redenção ou elevação do seu temporário possuidor. Ou seja, a partir do momento que o vaso quebrar, que o corpo perecer, não significa que a gente se melhorou e cumpriu a nossa missão aqui na Terra, né? Depende muito das nossas ações. Jesus sabiamente nos coloca sempre a cada um segundo suas obras. Exatamente por isso. Recorremos a semelhante imagem para dizer-vos que o habitante da esfera, atualmente invisível aos vossos olhos, é um irmão nem sempre superior a vós outros. Olha que explicação interessante. Então,
Os espíritos que nós não vemos, que deixaram o corpo físico através da morte do vaso, que nós acabamos de falar. Quando ele sai do corpo físico, porque o corpo já não serve mais, ele não é santo, ele é um irmão, olha lá, nem sempre melhor que nós. Porque se na Terra ele matou, ele roubou, ele denegriu a imagem de alguém, ele foi maledicente, ele agiu contra a honra, contra a moral, no sentido da sua própria moral, da sua própria elevação, ele não plantou, não semeou boas sementes. Então a colheita dele é amarga. Nem por isso, quando deixou o corpo, ele passou a ser santo. Então ele diz, aquele que você não enxerga, os espíritos que habitam a esfera espiritual, invisível aos vossos olhos, é um irmão nem sempre superior a vós outros, nos círculos evolutivos. E aí vem a fala linda, né? Desencarnação não expressa santificação. Ou seja, não é porque desencarnou, saiu da carne, que virou santo. Acho que é um ponto pacífico para todos nós entendermos, né? Isso é muito importante. Os companheiros que vos antecedem no plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Isso também eu achei lindo, né? Ele está dizendo, aqueles que foram antes de nós para o plano espiritual não permanecem reunidos em aprendizagem muito diferente. Eles podem aprender como nós ainda no corpo estamos aprendendo. E ele continua dizendo, os elétrons e fótons que vos constituem a roupa física, a vestimenta física, integram igualmente os nossos veículos de manifestação em outras características vibratórias. Então isso aqui é importante para quem está fazendo os estudos conosco pelo Zoom, né? Às quartas-feiras do Livro dos Médiuns ou às segundas os livros dos Espíritos, tem estudado o que a gente está falando aqui. Quando o espírito está na carne, nós falamos encarnado, então somos eu e vocês. Quando a carne, que tem um prazo de validade, perece, morre, o espírito volta ao mundo espiritual. Mas quando a gente vê um espírito, para quem tem clarividência, para quem vê a espiritualidade, percebe-se que ela se apresenta muitas vezes do jeito que você conhecia ela quando estava na carne, do mesmo jeito. Às vezes um pouquinho mais jovem, às vezes até com aquelas roupas que usava, que você estava habitualmente acostumado a vê-la na Terra. E aquela forma com que ela aparece, com que o espírito se manifesta, é o que a gente chama de um corpo mais leve, não é mais de carne e osso, mas é matéria. E essa matéria a gente chama de perispírito. É uma matéria menos pesada, não é carne e osso como nós que estamos aqui, mas ela é uma matéria menos pesada, é uma roupa mais leve. Essa roupa que a gente chama de carne e osso aqui, ó, que nós temos, essa tem prazo de validade e fica na Terra. Mas ainda encarnados, como nessa reunião que está acontecendo, o corpo está lá dormindo e o espírito foi para a reunião. Como é que ele foi? Como é que ele foi? Ele saiu do corpo e foi com essa roupa igualzinha. Só que é uma roupa mais leve, não é carne e osso. É uma matéria menos pesada, mais leve, mais sutil. Igualzinho, sai a cópia. Tanto que quando a gente digita lá o espírito dormindo e o perispírito, você vai ver que tem um cordão ligando aquele corpo de carne e osso e você vai ver uma cópia do espírito saindo, certo? Então essa vestimenta, diz a espiritualidade, quando morre o corpo de carne e osso, a gente continua usando essa vestimenta como vocês, formada por elétrons e fótons, mas menos pesada que carne e osso. Tudo bem, gente? Então, boa noite, estão entendendo aí? Qualquer coisa, perguntem, tá bom? Já estamos indo para os instantes finais. Continuando, ele diz assim, é necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas de vossa divindade potencial. Então, isso também é interessante, né?
Quantas coisas dá para fazer mesmo estando na carne, entendendo que nós somos espíritos, nós somos energia e que nós continuamos vivendo na carne ou fora dela. Em vossos desejos insopitáveis de intercâmbio com o invisível, agora ele chama atenção para a plateia que estava lá de encarnados assistindo. Vocês têm muito desejo, um desejo grandioso de comunicação com os espíritos. Naturalmente anelais a aproximação da sociedade celeste. Aí ele diz assim, mas vocês não querem qualquer manifestação, vocês querem estarem próximos aos espíritos celestes, aqueles que já estão numa condição melhor. Maria de Nazaré, Bezerra de Menezes, São Pedro, né? Santo Agostinho e tantas outras, Maria de Nazaré e tantos outros espíritos luminares. É isso que ele está dizendo aqui. Então vocês anelam, têm esse desejo de se aproximarem desses espíritos, dessa sociedade celeste que já está nesse céu, né? Nesse paraíso. Esperais a revelação da verdade divina a par de elementos insofismáveis de certeza tranquila. Entretanto, para isso, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes, como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Então ele está dizendo que todos nós temos a centelha divina em nós, somos filhos do mesmo Criador, somos irmãos em Cristo. Mas para que a gente possa entrar em contato com esses espíritos superiores, nós devemos desenvolver em nós qualidades morais, retidão no pensar e no agir, uma humildade a ponto de enxergar a toda a humanidade como irmãos, perdoando, fazendo bem, a tal ponto que a gente consiga viver sintonizado com esses irmãos. Porque senão a gente vai ser igual aquela criança que quer ter a maturidade de um adulto e ainda não consegue, tá bom? Então é isso que ele está nos falando aqui. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização. E aí eu acho lindo, porque o que ele está dizendo aqui para nós? Nós estamos rodeados por um exército de criaturas que trabalham para Jesus, buscando que a espiritualização nossa, nos instruindo. Não é à toa que esse livro foi trazido por um espírito. Trouxeram para nós esses conhecimentos através da mediunidade do Chico. Todavia, ele vem dizer o que para nós, né? O que é importante? Esse exército está nos convocando ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida ativa, né? Ou a vida íntima, convidando-nos à modificação do nosso mundo íntimo para melhor. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria. Eu achei lindo isso. Ele fala que embora tenha um exército de irmãos trazendo todos os dias informação do mundo espiritual, informação da verdadeira vida, do espírito que nós somos, a gente tem mania de materializar o espírito, ao invés de fazer o contrário, espiritualizar a matéria. Então, o que é espiritualizar a matéria? É fazer isso que eu e vocês estamos fazendo agora. A gente está buscando entender, ainda no corpo de carne e osso, o que é a vida quando a gente sair daqui. Porque dessa maneira, sabendo que a vida é uma só, e que essa que a gente está aqui é para a gente se melhorar, para voltar para casa melhor, lembra do que eu já comentei em outras aulas. Eu sempre digo para vocês o seguinte: imagine essa estadia no corpo físico como uma viagem que você escolheu fazer para um mundo desconhecido. E quando a gente viaja para um local que a gente desconhece, a gente leva na bagagem tudo que a gente estudou sobre aquele local. Que roupa usar, o que lá tem, o que eu devo esperar, quais os locais em que eu vou comer, qual a moeda que está em voga. Então a gente estuda todo esse mundo na minúcia para não ir perdido. A gente sabe qual o voo que a gente vai pegar, quanto tempo a gente ali vai estar, mas sabe que lá não é nossa casa. E a gente vem para esse mundo
E a gente vem com aquele desejo materializado ainda, embora sejamos espíritos, de que aqui a gente quer curtir. E de repente o que a gente quer? Estudar, a gente quer ganhar bem, a gente quer ter e dar para os nossos. Os nossos. Os outros são os outros. Ema, cada um com seu problema. Só que nesse percurso da gente achar que nós estamos aqui para passar férias, quando vem o primeiro inverno nas nossas vidas, quando as tempestades batem à nossa porta, a gente perde um pouco o chão. Porque a gente fala, não foi isso que eu escolhi. Eu escolhi vir para cá para ser feliz. E aí Jesus vem com aquelas historinhas dizendo a felicidade não é deste mundo, aqui a gente tem uma felicidade relativa, aí a gente começa a ver que mais cedo ou mais tarde o sofrimento bate à porta de todos, independente do dinheiro que possui, né, da grana que tem, da posição social em que está, todos seremos abalados pelas tormentas da dor e do sofrimento. Dor, todos passaremos. O sofrimento é opcional. Porque o sofrimento muitas vezes advém da reclamação nossa e da falta de aceitação daquilo que nós estamos passando. E aí é muito fácil a gente falar para o outro, tenha fé, estou orando por você. Meus sentimentos foi morar com Deus. Mas quando a gente é o agente que passa pela dor, nós não conseguimos ter a mesma grandeza. Cada um de nós titubeia e muitas vezes desanima, duvida, não entende essa fé que transforma, que é a que Jesus tinha, capaz de perdoar os seus algozes, capaz de continuar amando para além daquilo que aconteceu, das traições, de todos os sofrimentos. Então, dentro de tudo isso aqui é a fala da espiritualidade. Nós temos que entender que ao invés de materializar o espírito, porque nós somos espíritos e a gente chega aqui e vive escravo da matéria, nós devemos espiritualizar a matéria. Nós estamos no corpo e todo dia ao despertar no corpo a gente vai falar, Senhor, obrigada por mais um dia, embora eu saiba que aqui estou de passagem, que eu saiba aproveitar a viagem de hoje, porque eu sei que eu vim a este mundo para aprender. E como todo bom viajante que traz na bagagem não só lembranças do lugar em que foi, mas também um pouco da sua cultura, modificando-nos o olhar, ampliando a nossa visão para tudo aquilo que a gente viu, que nós saibamos fazer isso também, porque no dia que voltarmos, que a nossa mala esteja recheada de boas ações, de lugares belíssimos em que podemos enxergar a vossa bondade, os teus ensinamentos, a grandiosidade do nosso ser. E é falando isso que a gente termina o nosso estudo da noite de hoje, porque é bem isso que ele nos diz: solicitais a luz, mas a gente persevera na sombra. Então nós temos que pedir luz, mas nós temos que buscar caminhar na direção dela. E por menor que seja a luz que nós conseguimos, em meio às trevas, ela sempre vai ser notada. Então, nós não podemos esquecer isso. Gente, vamos parar por aqui. Minha gratidão sincera a cada um que está aí desse lado, pedindo sempre a Jesus que nos envolva, que nos ajude a caminhar e que mais do que falar, que nós saibamos vivenciar aquilo que nós estamos ouvindo, que nós estamos vendo e que nós estamos aprendendo. Que tenhamos todos nós oportunidade de termos sonos inteligentes. A hora que a gente for dormir, que a gente rogue a Jesus, que possamos nos encontrar mais um pouco durante a noite. Ao invés de ouvir a Rose, que possamos ouvir espíritos que possam nos mostrar ainda mais os aprendizados do espírito que somos no corpo em que habitamos, fortalecendo-nos para o combate, para o bom combate diário, dando-nos bom ânimo e dando-nos todas as ferramentas que precisamos para desbravar esse mundo desconhecido que somos cada um de nós. É muito fácil ver os defeitos do outro, difícil é vê-los e enxergá-los em nós, transformando-nos, retirando cada sombra, fazendo uma faxina interior maravilhosa, de tal forma que os móveis fiquem brilhantes.
e a gente seja aquele que reflete mais a luz de Jesus. Um beijo, gratidão, até a próxima terça, que Jesus nos abençoe a todos e compartilhem o nosso vídeo para que mais pessoas possam também aprender um pouco, se vocês acharam que foi importante, tá bom? Beijo, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Obrigada por todos. Cris, para quem eu não falei, né? Um beijo no coração de cada um. Beijo mesmo, gente.